Muito bem. Graças a Deus. Muito bem. Meus irmãos, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler aqui cada parágrafo desse e vou fazendo o comentário que for necessário. Olha só. Aqui a parte 6 das nossas considerações intitula-se A Bíblia e o Cânon e depois as Epístolas. Depois da gente considerar isso, eu acho que, se o tempo me permitir, eu vou fazer um apanhado desde o início, assim, só para você ter uma ideia da Bíblia toda a partir do livro do Gênesis. Mas vamos logo entrar aqui nessa parte que é a finalização. A Bíblia e o Cânon, as Epístolas. E aqui tem 3 tópicos: a formação do cânon, as Epístolas e a revelação do Apocalipse, que nós vamos falar domingo que vem. Bom, então aqui começamos dizendo o seguinte: a Bíblia é uma coletânea de 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores. Então, cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia. Um total de 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E isso durou um período de 1.500 anos. Desde que a Bíblia iniciou a sua escrita até ao Apocalipse, foi um período de 1.500 anos que a Bíblia foi produzida. Muito bem. Esses livros foram reunidos em um só volume através do processo de canonização. Então, nós temos que entender o que é cânon. Olha o próximo parágrafo. Chama-se cânon a coleção dos 66 livros inspirados e devidamente reconhecidos. Então, olhem para mim um instantinho. Falar do cânon é o seguinte: a palavra cânon significa inspiração, os livros aprovados, os livros inspirados por Deus. Agora, existem livros canônicos, existem livros não canônicos e existem livros apócrifos. Os canônicos são os reconhecidos, esses da Bíblia, 66 livros. Agora, os próprios apóstolos e alguns escritores escreveram livros legítimos, livros corretos, que, porém, não são canônicos, não estão na Bíblia, né? E há outros livros que têm uma origem duvidosa, que estão chamados de apócrifos. Esses, então, se os não canônicos não estão na Bíblia, os apócrifos, muito menos. Vou lhe dar uns exemplos. Você diz, o que é um livro apócrifo? Por exemplo, nós temos o Apocalipse de São João, que é esse que está na Bíblia. Agora, tem uma infinidade de apocalipses. Tem Apocalipse da Virgem Maria, tem Apocalipse de Pedro, Apocalipse de André, de Tomé. Tem uma opção de apocalipses que surgiram com nomes de santos para tentar conseguir legitimidade, mas foram recusados. Por exemplo, livros corretos, mas que não estão na Bíblia. Por exemplo, tem uma carta do apóstolo Paulo, ele próprio cita a existência dessa carta, ali escrevendo aos Coríntios, ele cita, é como se houvesse uma terceira carta aos Coríntios, que, no entanto, não está no cânon. Então, portanto, a gente tem que saber isso. Vai aparecer, vocês vão ver Evangelho de Judas, Evangelho de não sei quem, Evangelho de não sei quem, aparece uma porção de evangelhos aí, né, que não estão na Bíblia, são só 4 os livros inspirados por Deus, de inspiração garantida, né? São só esses 4. Então, portanto, o cânon é a coleção dos 66 livros inspirados e devidamente reconhecidos. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Bom, próximo parágrafo. Vamos aqui ver
a canonização do Antigo Testamento e a canonização do Novo Testamento. Olha só, o cânon do Antigo Testamento foi reconhecido e concluído na grande sinagoga presidida por Esdras, no tempo do rei Artaxerxes, entre 465 e 425 a.C. Então, Esdras, por ordem do rei Artaxerxes, foi para Israel, para Jerusalém, e lá reuniu a grande sinagoga, e eles juntaram todos os livros do Antigo Testamento, aquilo que era certo, aquilo que era errado, separaram, acertaram e definiram esses 39 livros do Antigo Testamento. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia está escrito, olha, vem aqui para Esdras, é a primeira citação que eu dou aqui, ó, a formação do cânon. Esdras 7, isso aqui a gente vai ler rapidamente, é possível a gente ler. Livro de Esdras, no capítulo 7, versículos de 1 a 6, diz assim: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Esse negócio de filho de, filho de, filho de, filho de, isso é para provar que o Esdras era descendente de Arão, era da linhagem sacerdotal. O Esdras era da linhagem sacerdotal. Então, para provar isso, é igual aqui, Valmir Cohen, filho do Armando Cohen, filho do Jacó Cohen, filho do, eu já não sei mais, o Tetravou, da minha família, eu não sei. Eles aqui, os judeus, eles anotavam a genealogia toda. Quando você vê ali o nascimento de Jesus, diz assim, Jesus, que veio de Eli, que veio de José, que veio de Eli, que veio de não sei quem, vem até o rei Davi, aí vem até o Abraão e vem até o Adão. Na genealogia de Lucas, vem até Adão. Então, isso é só para provar que o sujeito é ele mesmo. Então, pronto. Então, olha só. Versículo 5. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Vamos saltar aqui para o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha só, essa frase aqui explica a missão de Esdras, quando ele foi para lá. Olha só, tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Aqui, fazer inquirição a respeito de Judá e tal. O que acontece é o seguinte, a Bíblia não fala mais nada, só registra isso aqui. Mas pela história, a gente sabe que Esdras chegou lá, reuniu os eruditos, os sábios, e formou a tal grande sinagoga que codificou o Antigo Testamento. Então, isso aqui está comprovado, os judeus
o Novo Testamento, aliás, o Antigo Testamento é a Bíblia judaica. Então, os judeus dizem a mesma coisa. Todos os estudiosos dizem isso. Que, embora a Bíblia não registre que ele chegou lá, juntou os sábios e que codificou o Antigo Testamento, mas a história registra isso, e todos os eruditos, os sábios, os intelectuais, os estudiosos, todos estão de acordo. Então, isto aconteceu entre 465 e 425 antes de Cristo. Esdras realizou este trabalho. Então, você tem o Antigo Testamento certinho, o nosso Antigo Testamento é igualzinho o de Esdras, lá. Muito bem. Agora, vamos ao Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento foi encerrado no Concílio de Cartago, sob a presidência de Atanásio, patriarca de Alexandria, em 397 depois de Cristo. Demorou quase 400 anos depois de Cristo é que o Novo Testamento foi codificado. É porque justamente isso é explicado pelo escrúpulo das igrejas daquele tempo, o escrúpulo dos pais da igreja que não quiseram se precipitar. Então, levou um tempo até todo mundo sentir, todos concordaram, e, finalmente, Atanásio, esse patriarca de Alexandria, no Egito, ele fez a relação dos 27 livros do Novo Testamento, e esse concílio de Cartago fez a aprovação final. Houve uns 2 concílios anteriores que eles consideraram os 27 livros e aprovaram, mas essa coleção aí foi aprovada 2 vezes, em 2 concílios, e finalmente aqui no Concílio de Cartago, nesta data, sob a presidência de Atanásio, patriarca de Alexandria. Pronto. Então, agora você já sabe como é que apareceu o Antigo Testamento e como é que apareceu o Novo Testamento. Foram esses personagens aí que eu estou acabando de citar. Porque muita gente pergunta como é que apareceu a Bíblia. E o leigo, o comum, não sabe, tem que estudar e tal, né? E nas igrejas a gente está procurando informar isso para que ninguém tenha dúvida. Muito bem. Vamos continuar a leitura aqui. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, num período de 1.500 anos. O autor da Bíblia, entretanto, é Deus. Quer dizer, ele usou os homens, mas a mente que produziu a Bíblia foi a mente divina. Deus inspirou os escritores. E essa inspiração, ela é única, ela é exclusiva. É interessante dizer o seguinte: a inspiração da Bíblia não é como a inspiração de um poeta. O poeta recebe assim um surto intelectual, aí ele cria uma poesia bonita, ou então um pintor pinta um quadro, ele acorda inspirado, pinta um quadro, ou um músico se inspira assim, de repente bate aquela música na cabeça, ele senta, faz aquela música. Isso é inspiração comum. A da Bíblia não foi desse jeito, não. Né? A inspiração da Bíblia foi algo dado pelo Espírito Santo. A explicação que a gente tem da inspiração da Bíblia é a seguinte, olha, continue lendo comigo aqui. Ó, esse parágrafo. O autor da Bíblia, entretanto, é Deus. A inspiração divina da Bíblia é explicada da seguinte maneira: Deus soprou seus pensamentos sobre as mentes dos escritores, de tal maneira que eles os transmitiram sem qualquer mistura de erro. Fantástico. Deus soprou na mente dos escritores e eles escreveram sem nenhuma mistura de erro. Se você encontrar qualquer aparente contradição num texto bíblico, o problema não é a inspiração, não é o texto, o problema é o copista
É problema de cópia, porque isso aqui passou de geração em geração, andaram copiando e tal. Então, às vezes há discussões entre os eruditos sobre um texto ou outro, mas há qualquer possibilidade de um equívoco, de uma coisa assim, não é pelo texto original, e sim por uma questão de cópia. O copista lá na hora errou lá numa... Quem copiou a Bíblia? Essa que é a questão. Bom, olha só o que diz aqui, 2 Pedro, capítulo 1. Estamos falando aqui da formação do cânon. Nós lemos Esdras, e agora veja, 2ª carta de Pedro. Esse texto aqui é fundamental quando a gente fala da inspiração da Bíblia. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra, olha só. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, não é da cabeça de ninguém. A Escritura não vem do entendimento das pessoas, ou do autor. Né? Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Por quê? Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Então, você pode crer que essa Bíblia aqui é a palavra de Deus. Tem muitas provas, nós não vamos fazer aqui um estudo sobre isso, porque o tempo não está permitindo. Mas quem quiser, existe literatura que argumenta muitas coisas para mostrar sobre a inspiração divina da Bíblia. E mostrar tudo isso que a gente está resumindo aqui, porque eu estou fazendo uma resenha. Né? Muito bem, vamos andar. Pronto, o próximo parágrafo. Na antiguidade bíblica, em ambos os testamentos, houve livros que foram considerados apócrifos, isto é, de autoria incerta, escritos sob pseudônimos e de validade canônica duvidosa. É maravilhoso verificar que, no meio dessa confusão literária que existiu, inúmeros livros, evangelhos, atos, epístolas, tem Atos dos Apóstolos, tem Atos de não sei quem, tem vários atos, vários evangelhos, várias epístolas, várias apocalipses. E no meio dessa confusão toda, o nosso Deus filtrou, pinçou a verdade. Né? Glória a Deus. Então, digo eu, é maravilhoso verificar que no meio dessa confusão literária que existiu, o Espírito Santo reservou para si o que era realmente inspirado e com esse material formou a Bíblia Sagrada. As epístolas do Novo Testamento estão divididas, agora vamos falar das epístolas, estão divididas em 2 grupos, tem as epístolas paulinas e as epístolas gerais. As paulinas são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. E as gerais, Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Judas. Pronto, então, eu creio que nós com isso, exceto o Apocalipse, nós fizemos aqui, demos uma resenha para os meus irmãos da Bíblia. Muito bem. Agora, o que eu gostaria de fazer era irmos para o início, para o livro do Gênesis, porque é o seguinte, aqui, talvez falta dizer só uma coisa. As epístolas do apóstolo Paulo, por exemplo,
elas foram escritas durante as viagens. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai encontrar ali a história da igreja e as viagens dos apóstolos, principalmente de Paulo. E então, nos lugares onde Paulo passava, ou por onde ele passava, né, ele aproveitava para escrever uma carta. E nós temos até um gracejo entre os pastores, entre os estudantes da Bíblia. A gente diz assim: Paulo chegava num lugar, não havia crente nenhum. Aí ele pregava o evangelho, formava uma igreja. Aí ele olhava assim e dizia: você aí, vai ficar à frente. Porque não tinha ninguém preparado, não havia seminários, nada disso. Então ele olhava assim, você vai, eu? Sim, você, vai ser o dirigente. Ele impunha as mãos sobre a pessoa, colocava a pessoa para dirigir. E aí, dirija aí ia embora. Abria outra igreja lá na frente. E outra igreja lá na frente. Quando ele estava na terceira ou quarta igreja que ele estava abrindo, ele ouvia falar que essa daqui, que ele tinha formado, estava assim com uns problemas, umas perguntas e tal. Aí o que é que ele fazia? Mandava uma carta para trás, né, para essa igreja lá que tinha perguntas, que tinha problemas e tal. Então, daí que surgiram as cartas. Ele fundava as igrejas, surgiam os problemas, e ele então, as perguntas, os problemas, e ele respondia às perguntas e os problemas. Daí que surgiram as epístolas. Então, se você puder pegar a Bíblia, ali nos Atos dos Apóstolos, e a sua Bíblia tem uma relação das epístolas da época que foram escritas, você pode colocar, associar ali nas viagens de Paulo. Então, existe, se não me engano, 3 grupos de epístolas. Tem as epístolas que foram escritas em Corinto, tem outras epístolas que foram escritas em Éfeso, e tem as epístolas da prisão, quando ele foi preso, e da prisão ele escreveu uma porção dessas epístolas. Então, assim, deixe-me perguntar, a sua Bíblia, quem tem Bíblia aí? Todo mundo tem Bíblia? Dá uma olhadinha se na sua Bíblia tem mapa, lá no final. Olha só, veja aí se tem mapa. Olha aqui, lá procura se você tem mapa das viagens de Paulo. A minha aqui é uma Bíblia felizarda, a minha aqui tem mapa aqui do apóstolo Paulo. Né? Vê se você vê aí, onde diz, as viagens de Paulo. A minha aqui tem primeira viagem de Paulo, segunda viagem, terceira viagem e a quarta viagem, que foi a da prisão, que ele foi para Roma preso. Então, você pode acompanhar nos Atos dos Apóstolos, pelo mapa, as viagens de Paulo. Elas, na verdade, quase que se limitaram à região que é hoje a Turquia, o fulcro maior das viagens de Paulo. Ele foi à Itália. Também há uma versão que diz que ele esteve até na Espanha. Depois de ser preso, ele foi solto, e aí ele tinha aquele desejo de ir à Espanha, ele foi à Espanha, voltou e depois foi preso de novo. E aí quando foi morto. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, e eu com isso pretendo terminar. Olha só. Quem tem a primeira página? Será que nós temos páginas aí sobrando? Página 1, 2, 3, quer dizer, as mensagens anteriores. Nós vamos fazer o seguinte, se alguém quiser a mensagem tal ou mensagem tal, porque são 6 ao todo, e se alguém não tem nenhuma e quer a coleção toda, fale ali, irmã Nádia, pode tomar conta disso?
Só anotar, quem quer, e pronto, a irmã passa. A irmã está ali na porta, então falem com ela, a irmã Nádia, olha, eu quero a lição, a página tal, a parte tal, são seis. Então, olha, a primeira parte, vamos recapitular aqui. Nós vamos começar do início mesmo. Então, parte 1, olha só, o começo. Projete, isso. Então, eternidade. Aqui nós começamos a pregar aqui esse assunto, nos reportando ao período antes da fundação do mundo, quando Deus estava só e um dia ele resolve criar. E aí na criação, ele cria esse planetinha nosso aqui onde nós moramos. Né? Muito bem. Aí na criação, aí ele estabelece o nosso planeta. Ponto número 3, aí ele coloca o casal, homem e mulher, para morar nesse planeta. Aí, quando ele coloca esse casal, vem o problema da queda. Pode olhar aqui na tela. Tem o problema da queda. A queda que se chama é o pecado. O casal pecou contra Deus. Deus disse, não faça, e eles disseram, eu faço. Aí, pronto, desobedeceram. Deus disse, não coma, eles disseram, eu como. E pronto, então, né, essa é a que se chama a queda, que repercutiu na humanidade toda. Nós carregamos até hoje conosco o pecado de Adão. Nós temos os nossos próprios pecados, mas temos o pecado básico, que é o pecado de Adão, que nós carregamos no nosso sangue. Muito bem, com esse problema do pecado, aí a humanidade prevaricou terrivelmente contra Deus, e Deus então resolveu destruir a primeira humanidade. Aí houve o dilúvio de Noé, né? E finalmente, depois do dilúvio, os que escaparam continuaram pecando contra Deus. Deus disse assim, espalhem-se, eu quero ver a humanidade ocupando o planeta todo, e eles disseram, não, nós vamos ficar aqui. E fizeram a Torre de Babel. Aí Deus, então, que não queria matar todo mundo com água de novo, ele até prometeu que não iria mais destruir a raça humana com água. Então, Deus fez o seguinte, Deus confundiu as línguas. E pronto, daí que surgiram os vários idiomas e tal, dessa confusão das línguas da Torre de Babel. Muito bem. A parte 2. Depois desse período aí da Torre de Babel, aí com a confusão das línguas, a humanidade se espalhou, inegavelmente. E a partir daí, Deus começou a prestar atenção para achar uma pessoa que pudesse cumprir os seus planos. Porque o plano de Deus é assim, quando houve o pecado, ali na queda, que nós já verificamos, Deus havia prometido o Salvador. Gênesis 3,15, pode repetir isso? Gênesis 3,15. Esse Gênesis 3,15 diz o seguinte, que da semente da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Isso é uma linguagem profética para dizer que surgiria um personagem que haveria de vencer o pecado e salvar a humanidade. Muito bem. Aí, depois que acabou o problema da Torre de Babel, Deus começou a procurar um homem para ser o predecessor, o progenitor do descendente da mulher que viria depois. E aí Deus achou Abraão. Aí começam os patriarcas. Esse período chamado dos patriarcas. Né? Você vê como a história bíblica, a Bíblia tem uma sequência. Tem muita coisa, muita história pelo meio, muita coisa, mas tem uma sequência, uma lógica. A gente só que tem que ler a Bíblia com aquele espírito de pesquisa, de estudo, de exame. Né? Bom, aí os patriarcas. Primeira coisa dos patriarcas, a chamada. Deus chamou Abraão. Aí de Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. Né?
Então, houve a renomeação, Deus mudou os nomes deles, né? O nome primitivo do Abraão era Abrão. Isso tudo tem um significado e tal. O Isaac não teve o nome mudado, mas Sara teve, a mulher do Abraão, e o Jacó teve o nome mudado, de Jacó para Israel. Pois bem, aí, com Jacó, surgem as 12 tribos. As 12 tribos de Israel, do povo judeu. As 12 tribos, e daí para frente, tudo que está na Bíblia envolve os judeus, o povo de Israel. Porque esse povo foi o povo escolhido para que dele nascesse Jesus. E Jesus nasceu judeu. E os judeus duram até hoje porque tem uma promessa de Deus para eles, dada a Abraão. Então, é uma coisa muito interessante. Daí que a nossa civilização ocidental é chamada de judaico-cristã. Nós temos todos os elementos judaicos na moral e na religião, sendo que na parte política, ou política principalmente, nós temos coisas dos gregos e dos romanos. Mas na parte moral, a parte espiritual é toda judaica. Muito bem. Então, vejamos. Aí, com o surgimento das 12 tribos, vem a história do povo de Israel. Aí a primeira coisa que acontece é que Jacó vai para o Egito. O José, que era um dos filhos, foi vendido lá para o Egito. Ele foi vendido, não foi por acaso, era plano de Deus mesmo, né? Ele se tornou o primeiro-ministro do faraó, numa época de fome, e quando a fome chegou, José abrigou o seu pai com a família. Eram 70 pessoas. 70 pessoas chegaram lá no Egito e foram acolhidas por José. Muito bem. Agora, depois que José morreu, o faraó que assumiu não conhecia muito José. Tem uma razão aí, uma história que não vem ao caso a gente mencionar aqui. O fato é que o próximo faraó resolve oprimir o povo de Israel, que eles estavam lá no Egito, quer dizer, era uma massa de gente, uma população que quase que rivalizava com a população dos nativos, dos egípcios nativos. Então, o que é que ocorre? O faraó começou a oprimir o povo, e aí Deus, então, tomou a deliberação de libertar o povo de Israel do Egito. Aí, então, entra o Êxodo. Vamos aqui para a parte 3, o Êxodo e a Terra Prometida. Aí tem toda a história da libertação do povo de Israel, do Egito. E aí nós que somos cristãos, e a Bíblia fala isso, o apóstolo Paulo cita isso, nós temos as similaridades, as coisas do povo de Israel, o próprio Egito, tudo isso são figuras da nossa vida cristã. Aí os irmãos assistem esses comentários, esses paralelos que a gente faz entre a nossa vida cristã e as coisas do povo de Israel, do Egito. Aí a gente diz que o Egito é uma figura do mundo. O faraó é uma figura de Satanás. Israel é uma figura de nós, da igreja. Nós somos o Israel espiritual. Paulo diz isso. O Israel espiritual somos nós. O Israel que estava lá no Egito é o Israel segundo a carne, como o apóstolo Paulo diz. Então começam essas similaridades aí para aproveitar o que aconteceu com o povo de Israel. Aí, quando o povo de Israel sai do Egito, vem as jornadas. Pode colocar ali. Primeiro o Êxodo, depois as jornadas pelo deserto. O povo pecou contra Deus. Você sabe que Deus tirou o povo de Israel com grande esforço do Egito, mandou 10 pragas, obrigou o faraó a libertar o povo de Israel. Aí o povo está na beira do Mar Vermelho, pois Deus abre o Mar Vermelho para eles passarem a pé enxuto.
Depois o povo está no deserto e Deus não tinha comida para eles, Deus manda o maná, caía do céu todo dia, aquele cereal que eles faziam tudo com aquele cereal. Quer dizer, Deus carregou esse povo no colo. Aí chega na fronteira da Canaã, eles se rebelam, porque mandaram 12 espias olhar a terra, aí 10 deles vieram dizendo, sim, a terra é muito boa, mas só que nós não podemos entrar lá, eles têm gigantes, eles têm cidades fortificadas, nós não temos condição de enfrentar esses povos. E pronto, aí um gritou lá, vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Aí Deus disse, esse povo eu vou destruir todo mundo. Aí o Moisés disse, Senhor, não faça isso. E Moisés intercedeu e Deus poupou o povo. Aí Deus diz assim, bom, então vamos fazer o seguinte, nenhum deles vai entrar nessa terra. Aí ficaram rodando 40 anos pelo deserto para morrer todo mundo no deserto, como de fato morreram, todos. Até o Moisés e o Arão morreram no deserto. Só Josué e Caleb, que foram os 2 espias que falaram bem da terra, esses entraram na terra. Está vendo como é uma história interessante? A história bíblica. Pois é, a terra prometida. Aí a terra prometida é o seguinte, uma parte da terra foi conquistada por Moisés mesmo, e outra parte da terra foi conquistada por Josué. E é uma terra enorme, que essa é onde está Israel hoje. Só que o Estado de Israel está lá hoje. Só que, pela Bíblia, ainda há mais território que o Estado de Israel não ocupou. Até o contrário. Existem cidades judaicas que estão na Bíblia, que estão na mão dos árabes. Hoje, como Hebrom, por exemplo, Jericó, Belém. Essas cidades, que são nossas, por estar na mão dos muçulmanos, lá em Israel. Eu passei em Jericó, tá lá não é Israel, lá é Palestina, que são os palestinos. Então, assim, e é uma terra que Deus prometeu para os judeus, está aqui na Bíblia, né? Então, aliás, eu disse para os irmãos que Deus prometeu para Abraão 2 coisas, descendência e terra, né? Descendência e terra, quer dizer, a descendência é o povo de Israel, né? O povo judeu, e a terra, se bem que os árabes também são descendentes de Abraão, é preciso dizer isso também, por parte de Ismael, nós temos não todos os árabes, não todos os muçulmanos, mas pelo menos ali os árabes da Arábia Saudita, esses são descendentes de Ismael, são os chamados ismaelitas. Então, de uma certa forma, Deus tem um compromisso com eles também, né? Só que eles têm que ser amigos do seu primo aqui, do Isaac, do seu irmão, que é o Isaac. Mas acontece que, por razões espirituais, razões que é mais complicado explicar aqui, eu acho que Deus tem um plano com isso. Os árabes são inimigos dos judeus, quando se trata da terra. Porque é engraçado, você vê em qualquer país do mundo, na mesma rua tem o comércio árabe, aí está o judeu com o padre do árabe, um é com o padre do outro, com o padre, com madre. Então, você vai aqui no Saara, tem loja de judeu do lado da loja do árabe, e são todo mundo amigo do outro. Agora, quando chega lá, saem para a briga. É uma graça. É uma graça, né? Eu mesmo, eu tenho na minha família, eu tenho um tio que era libanês, né? Eu estou falando da minha família porque aqui na igreja a maioria não prestou atenção, mas o meu sobrenome é Cohen. Eu não sou judeu, mas o meu avô era judeu. A minha avó era católica brasileira e a minha mãe também. Então, só é considerado judeu quem é filho da mãe. Filho de mãe. Filho de mãe, né? Quer dizer, nascido de ventre judaico.
Esse é considerado judeu. Agora, quem não é, não é, né? Eu, por exemplo, não sou nascido em ventre judaico, né? Mas tenho um sobrenome, a gente entendeu? Aí pega uma das minhas tias, a irmã da minha mãe, se casa com um senhor libanês. Quer dizer, aí, o Habib, aí juntou lá, imagina. Né? Imagina como é que fica essa confusão. Bom, o fato, meus irmãos, que no fim de tudo vai dar tudo certo. Vai todo mundo ficar do lado do outro, e eu só quero adiantar para os meus irmãos, mesmo biblicamente, essa confusão de árabes com os judeus, lá na frente vai ser resolvida. Eles vão se reconciliar e tal, e eu falo isso muito à vontade, porque não tem animosidade nenhuma. Os judeus vão se reconciliar com os árabes mais tarde. Um belo dia eu conto essa história, como é que vai ser. Hoje não dá. Muito bem. Então, pronto. Estamos aí. A terra prometida. Eles entram na terra. Pastor Sérgio, como é que nós estamos? 10h34? Ainda está bom, né? Mais uns 5 minutos. Vamos ver se eu termino isso aqui. Olha, então é assim. Depois que eles entram na terra, aí ocorre o seguinte. A ordem de Deus era para destruir aquelas nações. Por quê? Porque eram nações idólatras, pagãs, eram nações que praticavam sacrifícios humanos, abominação diante de Deus. E se você lê o Antigo Testamento, não estranhe, não. Deus usava uma nação para castigar a outra. O próprio povo de Israel foi castigado pelos babilônios e pelos assírios. E então, no iniciozinho, Deus mandou o povo de Israel para destruir 7 nações que ocupavam o território de Canaã. Aquilo ali era de Israel. Eles iam matar todo mundo lá. Só que, quando eles entraram lá, não fizeram isso. Deixaram ficar essas nações. Muita gente sobrou, eles não destruíram todos. Aí, o que é que aconteceu? O povo de Israel voltou a pecar contra Deus, e Deus, então, usou essas nações que eles pouparam para escravizá-los a eles. Sabe? Pronto. E aí é onde entram os juízes. Coloque ali, ponto 4. Aí é que entram os juízes. Cada vez que uma nação dessas oprimia Israel, aí o povo clamava, ô Senhor, tem misericórdia, bababá, bababá. Aí Deus levantava um juiz, um indivíduo. O juiz não era uma autoridade legal, pura e simplesmente. Era um guerreiro. Deus levantava um guerreiro lá, que levantava tropas e botava para correr essa nação que estava oprimindo, e depois ficava dirigindo o povo. E durante a época que aquele juiz vivia, o povo estava direitinho, obedecendo a Deus e tal. Morria aquele juiz, eles pecavam de novo. Aí Deus usava outra nação e dava uma surra neles. Aí clamava, ô Senhor, tem misericórdia. Aí Deus levantava um outro juiz. Então foram 12 juízes ao todo. Houve aqueles juízes mais importantes, né, como Sansão, Jefté, Gideão e tal, e teve uns juízes menos importantes, mas foram 12 ao todo. Pronto. Aí, um dia, o povo se cansou de ser dirigido por juízes. O último juiz era o profeta Samuel. Aí foram a Samuel e disseram, olha, tu estás velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos, então ordena-nos um rei como as outras nações têm. Aí o Samuel ficou muito triste. E Deus disse para ele, olha, eles não estão te rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Porque através dos juízes, Deus dirigia o povo. Então, ok. Aí Samuel disse, tá bem. Aí nomeou Saul como rei. Saul, no início foi muito bem, mas depois foi um desastre. E aí então Deus escolheu Davi. Pronto, aí começou uma outra história, né? O rei Davi e tudo. Aí
Davi reinou, depois Salomão, construíram o templo. E aí, depois da construção do templo, surge um novo problema. Porque Salomão vivia numa corte muito principesca, muita despesa, eles tinham construído o templo com ouro, com pedras preciosas, com muita riqueza, e a corte do rei Salomão era muito suntuosa, ele era um homem que casou-se com 1000 mulheres e tal, e aí, no meio dessas, a maioria delas eram mulheres pagãs, e daqui a pouco Salomão estava adorando ídolos, e o fato é que Deus então determinou que o reino fosse dividido. E então, durante o reinado do filho, houve a divisão do reino. Então está ali, ó, Reino Unido, Salomão, Davi e Salomão, reino dividido. Foi do filho de Salomão para frente. Então, as tribos do norte, 10 tribos do norte formaram o reino de Israel. E as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá. E aí tem a história dos reis. Os reis e tal, tanto de um quanto de outro. E aí entram também os profetas, porque esses reis aí pecavam contra Deus frequentemente. Você vê que Deus nunca abandonou o seu povo. No período dos juízes eram os juízes, no período dos reis eram os profetas, que chamavam a atenção dos reis e do povo. Então, assim, aí vai lá, onde é que nós estamos? Os reis, os profetas, está aí, né? Reino unido, reino dividido, aí você coloca o exílio. Antes de exilar os povos, Deus mandava os profetas. Aí eu digo para os meus irmãos, a mesma coisa. Você vai encontrar a Bíblia que tem a relação dos profetas e os equivalentes dos reis. O rei tal teve o profeta tal, tal, tal. O rei tal teve o profeta tal, tal, assim por diante. Tem essa tabela de reis e de profetas. Eu não dou isso aqui porque você pode encontrar na Bíblia, se na sua não tem, você pode adquirir sem problema nenhum, quem quiser fazer esse estudo. Mas então, para cada rei, havia 1 ou 2 profetas que estavam lá lembrando a palavra de Deus para o tal rei que pecava. Muito bem. Aí chegou uma hora que houve o exílio dos assírios e o exílio da Babilônia. O exílio dos assírios foi perpetrado contra as tribos do norte. Então, Salmanaser era o nome do imperador assírio, que atacou o norte de Israel e levou as tribos, as 10 tribos. Levou mesmo, trocou a população, botou essas 10 tribos, eram, não sei, 1 milhão de pessoas ou 2 milhões de pessoas, pegou todo mundo e levou lá para outras terras e trouxe gente estranha e botou aqui na terra de Israel. Ali, essa gente estranha eram os antecessores dos samaritanos. Não viu que tem negócio dos samaritanos, que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram descendentes desses povos que o rei da Assíria trouxe e colocou no norte de Israel. Né? E o sul, não, o sul já foi diferente. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o sul de Israel, também fez a troca da população, mas deixou bastante população judaica na terra. Trouxe alguns, mas não tantos. E mais tarde, o que foi profetizado pelo profeta Jeremias, o rei da Babilônia mandou os judeus voltarem. Justamente o que nós vimos aqui. Veio Esdras no meio e tal, vieram outros. Quem quisesse vir, que viesse. Foi facultado às 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim. Então, essas 2 tribos puderam voltar. As 10 tribos são consideradas tribos perdidas.
Agora, o curioso é que no próximo domingo nós vamos aqui analisar o Apocalipse, e o Apocalipse fala em 12 mil de cada tribo, né? E fala as tribos todas de Israel, que na época do tempo do fim eles vão aparecer, não sei como, depois a gente examina essa questão. Mas as 10 tribos do norte são consideradas tribos perdidas. Bom, o que mais? Vamos andar. Aí entramos aqui, depois desse, ali está, retorno, eles retornam. Jerusalém é reedificada, o templo é reedificado, é o templo de Neemias. O templo de Neemias é reedificado, aí mais tarde, no chamado período interbíblico, tem um período de tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que não tem história, não há nada registrado. De Malaquias pula para Mateus. Aí entram alguns livros considerados apócrifos. Por exemplo, as Bíblias católicas, tem Macabeus, tem Tobias, uns livros ali que têm valor histórico, não canônico. A Igreja Católica resolveu canonizar esses livros por conta própria. Nós discordamos disso, a gente não aceita isso aí. Nós ficamos com Esdras e com Atanásio. E chega, 27 no Novo Testamento e 39 no Velho Testamento. Mas a Igreja Católica, para poder contrariar a Bíblia do Lutero, agora uma pequena fofoca. Uma pequena fofoca. Para contrariar a Bíblia do Lutero, porque Lutero traduziu a Bíblia direto do hebraico e direto do grego, que, portanto, é do Esdras e do Atanásio. Só que surgiram uns livros ali pelo meio, que é uma versão chamada versão dos 70, a versão Septuaginta, que é uma história. O rei do Egito tinha a Biblioteca de Alexandria. Eles se orgulhavam muito dessa biblioteca. E então, o governo do Egito queria que houvesse uma Bíblia em grego na Biblioteca de Alexandria. E então, o rei chamava-se Ptolomeu IV, da turma dos Ptolomeus, já depois do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, depois que conquistou o mundo, quando ele morreu, ele botou os generais para dirigir o mundo. E na parte que era o Egito, chamava-se Ptolomeu, o general. Aí o quarto descendente do Ptolomeu queria uma Bíblia na Biblioteca de Alexandria. Aí manda pedir para o sumo sacerdote em Jerusalém que mandasse sábios judeus para fazer a tradução do hebraico para o grego. E eles vieram em torno de 70 homens, 70 sábios, daí o nome, a versão dos 70, versão Septuaginta. Quando eles fizeram essa tradução, eles também traduziram uns livros que não eram da Bíblia, e eles colocaram ali como apêndice. E consta a história que eles, quando fizeram esse apêndice, escreveram literalmente o seguinte: olha, estes livros não são livros normativos da nossa fé. São livros da literatura judaica, interessante para se saber, os estudiosos e tal. E realmente, nós apreciamos os Macabeus, por exemplo, conta a história dos judeus ali entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas não é Bíblia. Uma coisa é um livro legítimo, porém não canônico, e outra coisa é um livro legítimo canônico. É diferente. Então, a conversinha é essa. O Lutero traduziu o Antigo Testamento original do Esdras, e os nossos irmãos católicos, no Concílio de Trento, para fazer frente ao Lutero, para combater
o Lutero, que traduziu a Bíblia correta, eles fizeram uma tradução, criaram a Vulgata Latina, e a Vulgata Latina, em vez de ser direto do Esdras, não, traduziram dos 70, e, portanto, acrescentaram, puseram esses livros a mais, que são que os católicos chamam de deuterocanônicos, quer dizer, canonizados depois. A palavra deutero quer dizer depois. E nós, evangélicos, chamamos de livros apócrifos. Pronto, a gente diz, isso aqui é apócrifo, é espúrio, não é livro legítimo. Pronto, então, assim. Vamos terminar. Pronto. Domingo passado, o pastor Sérgio falou sobre o Messias, sobre o Novo Testamento, e eu hoje encerrei com o cânon e as epístolas muito rapidamente, né? E no próximo domingo, se Deus quiser, vamos ter aqui uma síntese do Apocalipse. Não perca. Amém? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar, porque também nós vamos agora nos despedir dos... Não, espere um momentinho. O que é que você... Não, irmã, o culto mudou a ordem. Calma, eu vou me despedir dos nossos amigos e irmãos que nos assistem pela internet. Nós vamos nos despedir deles e vamos ficar mais uns 10 minutos aqui cuidando do nosso expediente. Amém? Pronto. Graças a Deus. Meus irmãos, olha, é uma alegria tê-los conosco, os nossos irmãos e amigos que nos assistem pela internet. Olha, nós estamos procurando fazer essa transmissão com regularidade e também da melhor maneira para que vocês possam apreciar. Nós estamos iniciando hoje, aliás, começamos domingo passado, as nossas comemorações dos 28 anos da nossa igreja e convidamos você para nos sintonizar novamente. A gente chama sintonizar? Não, sintonizar é rádio, né? Acessar. Nos acesse, desculpe que eu fui pregador de rádio muitos anos, e a gente tem outro vocabulário. Acesse o nosso site. João, nós somos site? Não somos. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Tem que ter um nome. Acesse o nosso canal. Logo mais, às 18 horas, nós estaremos iniciando o culto. Olha, desculpe as brincadeiras, é porque hoje é um dia que, inclusive, nós estamos inaugurando o nosso novo som. Fizemos uma alteração aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas então, Deus abençoe vocês, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Um aplauso.